Saúdo também os nossos irmãos internautas, com a paz gloriosa deste Deus tão maravilhoso e tão grandioso, ao qual nos honra sempre com a sua presença. Na sexta para sábado, tivemos aqui uma vigília, onde Deus nos trouxe também uma palavra poderosa através do nosso pastor Jaime do Espírito Santo, pastor regional da região sul, ao qual ele nos trouxe aqui uma palavra maravilhosa que encheu os nossos corações. E ontem também com o nosso pastor presidente Robson Ferreira, não foi diferente no culto de Santa Ceia, onde a casa se encheu da glória de Deus, onde houve um derramar do Senhor Espírito Santo sobre cada vida, ao qual cada um dos que estavam aqui, e eram muitos, meus irmãos, sentiram e puderam usufruir do poder do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio que também hoje Deus poderá falar aos nossos corações, se assim abrirmos o nosso entendimento para Deus. Eu agradecia que a igreja neste momento abrisse as vossas Bíblias no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 8 e seguintes, do 8 ao 13, ao qual passaremos a ler. Profetas maiores, não por sejam maiores, mas porque os seus livros eles são mais extensos na Bíblia. Capítulo 20, versículo 8. Quem abriu possa dizer amém. A palavra nos diz: porque desde que falo, grito e clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludibrio todo o dia. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado dos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Até aqui, meus irmãos. O livro de Jeremias, descrito no Antigo Testamento, ele nos traz uma palavra poderosíssima em todos os seus capítulos, em todos os seus versículos. Dizem os entendidos que é um homem que profetizou por toda a sua vida, e ao profetizar a sua palavra era uma palavra sempre dura, era uma palavra que, quando trazida aos seus conterrâneos à altura, ao seu povo que na altura ouvia esta palavra, era uma palavra que, quando chegava aos corações, quando era levada aos corações, ela era levada como uma mensagem de extrema dureza, ela era levada como uma mensagem difícil, uma mensagem aos quais era difícil ouvir aquelas palavras. Porque este homem, diz a palavra de Deus, ele pregava a palavra do Senhor e pregava somente a verdade.
e ele pregava aquilo ao qual Deus lhe colocava no seu coração. Ele não pregava muitas das vezes palavras vãs, palavras sem qualquer sentido, mas ele pregava palavras que eram direcionadas do trono de Deus para o coração do povo que estava necessitado de ouvir uma palavra, quem sabe difícil ao seu coração, quem sabe difícil aos seus olhos, quem sabe difícil para a sua vida. Diz a palavra de Deus que este jovem, na altura, ele era filho de um sacerdote, Ilquias, que estavam na cidade de Anatote. Era um jovem que, com certeza, vivenciava todo o seu povo, vivenciava toda a sua dificuldade, à semelhança de nós que estamos aqui na casa do Senhor, que ouvimos tantas vezes a palavra de Deus, que cada vez que aqui vimos, aprendemos a palavra do Senhor, a palavra que é direcionada para os nossos corações, e sabemos que confortavelmente, ao estarmos a ouvir a palavra de Deus, mas que lá fora, que estão tantos e tantos que necessitam de ouvir a palavra de Deus, tantos e tantos que, à semelhança, naquele tempo em Judá, no tempo de Jeremias, que estavam ali tantos a sofrer, tantos a desvirtuar o seu caminho, tantos a errar, tantos a criar novos conceitos, novos pensamentos, novas doutrinas, quem sabe, tantos a viver uma vida em opróbrio, em dificuldade, em prostituição, tantos a viver uma vida, quem sabe, de extrema agonia para si mesmo, produzida pela carne, produzida pelo seu próprio coração, pelo seu próprio entendimento, deixando o entendimento de Deus, deixando a sabedoria de Deus, produzida pela sua própria sabedoria, sabedoria de homem. E que, à semelhança dos tempos de hoje, tantos estão lá fora, em multidão de milhares, em multidão de milhões, à espera, quem sabe, de ouvir uma palavra feroz aos seus ouvidos, quem sabe ouvir uma palavra que é difícil de ouvir, quem sabe ouvir uma palavra de homens e mulheres aos quais estão aqui nesta noite, e que você, quando abrir a boca, conforme Jeremias, ele abria a sua boca na direção de Deus, na direção do trono do Senhor, na direção do coração do próprio Deus, da alma de Deus, na direção do próprio entendimento do nosso Senhor Jesus Cristo para os nossos corações. Quem sabe o povo, quando você abrir a sua boca, ele vai achar, com certeza, palavras ferozes, palavras difíceis de ouvir, palavras às vezes, quem sabe, amargas, mas que quando chega, quando elas são engolidas como um rolo, quando são mastigadas, elas passarão, essas palavras, a ser tão doces como o mel. Meus queridos irmãos, este homem, ele pregava o Evangelho. Este homem falava palavras vindas do céu. Ele só falava aquilo que Deus lhe incutia no seu coração. Nem todos, muitas das vezes, podemos pregar palavras de vitória. A palavra de vitória, muitas vezes, ela tem que vir, em muitas circunstâncias, como a correção. Não para o povo que está aqui dentro da casa de Deus, mas lá fora, para aquele povo alcançar definitivamente a vitória, ele tem que ser corrigido. Ser corrigido como? Ser corrigido com a própria palavra do Senhor. Diz a palavra de Deus em Jeremias capítulo 1, salvo erro, versículo 6, que diz que este homem, este jovem, ele é chamado pelo próprio Deus. E diz o Senhor que quando ele é chamado, antes que ele fosse formado, Deus já o conhecia. Antes que ele saísse da madre da sua mãe, Deus já o tinha santificado e já o tinha colocado sobre as nações. Aqui fica uma palavra para si também. Antes que você fosse formado, Deus, com certeza, Ele já te conhecia. Antes que você saísse da madre da sua mãe,
Deus já te tinha santificado e já te tinha colocado como profeta, já te tinha colocado como pregador, já te tinha colocado como levita da casa do Senhor para as nações, não só para Vila Franca, para a cidade de Vila Franca, não só para as cidades circunvizinhas desta mesma cidade da região de Lisboa, mas Ele já tinha te santificado e colocado como pregador, como levita da casa do Senhor, como missionário, como missionária para as nações, tal qual este homem, ele foi colocado. E este homem, quando ele é chamado por Deus, quando este jovem ele é chamado por Deus e que ele começa a pregar para aquele povo que estava prestes a entrar em dificuldade, para aquele povo que estava prestes a entrar em agonia, para aquele povo que estava tão necessitado de ouvir uma palavra do Senhor, uma palavra de Deus, muitos em multidão não o queriam ouvir. Talvez você já tenha pregado, talvez você já tenha saído para a rua, como já aconteceu com alguns dos que estão aqui dentro, e entregaram um panfleto para alguém que desejava ouvir a palavra de Deus e amassar, conforme foi feito aqui um dia, ao nosso levita Samuel, amassaram e jogaram nos pés daquele jovem. Talvez você já tenha saído para a rua para pregar o Evangelho para um amigo, para um familiar, e esse mesmo familiar nunca quis ouvir a palavra de Deus. Talvez você tenha um irmão, talvez você tenha um filho, como eu tenho, que não conhecem o Evangelho. Talvez você tenha alguém que partiu e você desejaria que ele tivesse conhecido a Jesus. Talvez você ainda tenha alguém que tanto ama, conforme eu tenho também, e que desejaria que, ao pregar a palavra do Senhor, ela surtisse efeito, e que esse efeito, ela produzisse um calor humano, um calor vindo do céu, um calor de Deus, que ela incendiasse o coração daquela alma, e que aquela alma, ela viesse a ser resgatada, e vir a conhecer o verdadeiro Deus que nós servimos. Meus queridos irmãos, à semelhança de nós que estamos aqui, que às vezes pregamos e que estamos a entregar a palavra do Senhor, que louvamos a Deus e desejamos que através do louvor evangelista Jefferson, os homens e as mulheres, eles se venham a entregar ao Senhor com dedicação, com zelo, com amor. Pastor José, quando você prega a palavra de Deus, ou pastor Romeu Ramos, ou com o pastor Wanderson Martins, ou com o pastor Samara, quando você prega o Evangelho e você está a entregar a palavra do Senhor e que os ouvidos eles ficam tapados, quando a língua ela fica travada e não se consegue glorificar, porque Satanás não está a deixar que aquele homem, que aquela mulher, ao nós estarmos a produzir a palavra do Senhor, a entregar a palavra do Senhor, que foi produzida diretamente do trono no seu coração, para as nossas almas, e ao estarmos a entregar aquela palavra, não se consegue glorificar, porque a maior parte dos homens para quem nós pregamos, ficam como que travados, como que angustiados, porque o seu coração ele está amargurado, porque o seu coração ele está endurecido, porque o seu coração muitas das vezes já foi tão enganado por falsos profetas, por falsas palavras que diziam ser do céu, por falsos homens que pregaram falsas doutrinas, que pregaram falsos ensinamentos, por homens que são levitas na casa do Senhor, mas que lá fora não têm nada de levitas, que são levitas na casa de Deus, mas que na sua grande maioria lá fora eles se entregam às coisas mundanas. Talvez você já tivesse pregado e sentisse que naquela noite iria ser uma noite de salvação, iria ser uma noite em que dezenas elas se entregariam a Jesus. Agora imaginem Jeremias, que foi ordenado pelo próprio Deus
Antes que o conhecesse, antes que ele fosse formado, Deus já o conhecia. Antes que ele saísse da madre da sua mãe, Deus já o tinha santificado. Já estava santificado, já estava preparado para pregar a palavra de Deus. Tudo o que ele saísse da sua boca seria sempre uma palavra santa, seria sempre uma palavra verdadeira, uma palavra, quem sabe, dura, de juízo, mas também seria uma palavra de salvação. Agora imaginem este homem a pregar às multidões, meu querido diácono José, e quando ele pregava às multidões, ordenado pelo próprio Deus, que ele caminhava, quem sabe, dentro dos lares, dentro das famílias, caminhava, quem sabe, dentro da cidade de Judá, nas cidades, e começava a proclamar a palavra de Deus. Arrependam-se, 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 continuem a se arrepender. E aqueles homens passavam normal por ele. Alguns ouviam aquelas palavras de arrependimento. Arrependam-se que a dor é certa. Arrependam-se porque se vocês não se arrependerem, vocês vão pagar, vocês vão sofrer. Arrependam-se porque se vocês não se salvarem, se vocês não se arrependerem do vosso mau caminho, a vossa família, ela vai sofrer, os vossos pais, eles vão sofrer, os vossos filhos, eles vão sofrer, os vossos descendentes, eles vão sofrer. Eram palavras duras, eram palavras difíceis, são palavras duras, são palavras difíceis, são palavras essenciais para os dias de hoje, são palavras necessárias que temos que continuar a pregar, que temos que continuar a falar do amor de Deus, mas temos que continuar a falar que também a humanidade, ela tem que se arrepender, que também a humanidade, ela tem que vir a conhecer a Jesus Cristo de Nazaré, que também a humanidade, para encontrar a salvação, ela tem que se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus vícios, daquilo que tudo influencia o seu corpo, a sua alma, que influencia o espírito. É necessário, irmãos, corajosos, como foi falado ontem aqui pelo nosso pastor presidente, que se entreguem no bom caminho, que se entreguem, meus queridos, na bonança do próprio Deus, confiando no próprio Jesus Cristo de Nazaré, confiando no Espírito Santo, para fazer a sua vontade. Ouvir palavras duras é tão difícil que a nossa boca, por norma, se fecha. Que o nosso corpo, a nossa carne, ela cria logo como que um posicionamento contra a palavra que está a ser pregada, contra a palavra que está a ser proferida, muitas das vezes, diretamente do trono de Deus para os nossos corações, mas que é tão difícil que a carne, ela não suporta. A carne, ela não deseja ouvir a verdade. A carne, ela não deseja ouvir palavras que vêm do céu para nos transformarmos, para que a nossa carne, as obras da carne, elas deem lugar às obras do Espírito Santo, para que as obras da carne, a maldade, o tabaco, o álcool, quem sabe assassinatos que ocorrem em tantos casos. Assassinatos, irmãos, não são só físicos. Assassinatos são, na sua grande maioria, espirituais. Jeremias, ele, em uma determinada altura, ele falou: Deus, misericórdia, estou a tentar criar uma sepultura para a minha alma. Criar uma sepultura para a minha alma. Quantos são criadas sepulturas para as almas? Mas hoje é uma noite diferente, irmãos. Hoje é uma noite diferenciada, onde Deus já te chamou, onde Deus Ele já te conhece, onde Deus Ele te chamou, onde Deus Ele te proclamou, não só para estares aí sentado, sossegado, calado, quem sabe, a pensar sei lá no quê, mas Ele te chamou para proclamares o Evangelho de Cristo, para proclamares e fazeres aquilo que mais apraz ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem sabe tu estás parado há quanto tempo, mas Deus já te chamou e Deus já te enviou. Então primeiro Deus escolheu a Jeremias. Deus te escolheu. Deus te
capacitou. Segundo, Deus te capacitou. Deus capacita este jovem com palavras extraordinárias, irmão. Às vezes olhamos para homens em que Deus, de facto, vê-se que aquele homem e aquela mulher são escolhidos por Deus. Minha querida irmã Nete, vê-se que aquele homem e aquela mulher são tão escolhidos, aquele jovem, que Deus lhes dá palavras, dá-lhes um entendimento tão extraordinário, que conseguem captar a mente, a alma daqueles homens e trazê-los para dentro da palavra de Deus, trazê-los para dentro da Bíblia e fazê-los viajar de uma tal forma que eles começam a vivenciar a história, começam a vivenciar não só o chamado de Jeremias, a escolha que Deus fez sobre Jeremias, mas começa a vivenciar a capacitação que Deus fez na vida daquele homem. Às vezes eu clamo, irmãos, eu clamo por algo, Deus, sem que eu soubesse, Ele me colocou tantas vezes aqui em cima do púlpito. Às vezes eu começo a pensar o porquê que Deus me colocou aqui neste lugar, o porquê que Deus me colocou a pregar. É legítimo questionar, é legítimo questionar. Não é legítimo é deixar de confiar em Deus. Questionar, você pode até questionar, mas nunca pode deixar de confiar, nunca pode deixar de ter fé. Quantas vezes Jeremias, um homem de Deus, um homem com uma capacidade extraordinária, porque nós, ao lermos o livro de Jeremias, vemos que era um homem extraordinário, onde Deus lhe dava visões de uma forma sobrenatural, onde ele fazia paralelos entre o barro, ele fazia paralelos entre a própria panela, ele fazia paralelos entre a humanidade que sofria e um determinado objeto, e que aquele objeto simbolizava muitas das vezes o próprio povo dele, o quanto ele iria sofrer. E nós olhamos para estes homens e vimos o quanto Deus os dotou, quantos Deus os ensinou, quanto Deus capacitou de tal forma para que ele viesse, ao pregar, viesse a criar transformação. Mas o porquê que este homem, ele pregava e não produzia efeito desejado? Porquê que este homem, ele pregava e ao pregar com a capacitação de Deus, ele proclamava ao povo que iria entrar em sofrimento, queriam entrar em agonia, queriam estar desesperados? Porque é que aquele povo ele não ouvia? Porque aquele povo, irmãos, ele até ouvia, ele até sabia que ele era um homem de Deus. Minha querida irmã Wilke Mendes, ele até sabia que aquele homem estava a falar palavras verdadeiras, palavras vindas do céu, mas que era difícil a transformação no nosso próprio eu, que era difícil a transformação da nossa própria carne, a transformação e o desejo de transformarmos a nós mesmos, nos santificando, levando a nossa carne a um patamar de desistência, para que ela viesse a deixar como que a desistir, e para que viesse a requerer mais do céu, de onde todos nós somos e de onde todos nós pertencemos. Terceiro, vão te tentar calar. Minha querida Maila, vão te tentar calar. No capítulo 20 de Jeremias, no versículo 1 ao 7, os versículos que eu não li neste texto, anteriores ao 8, ao qual eu li do 8 ao 13, vai nos falar de um homem que se chama Pazur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor. Ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas. Jeremias, ele pregava a verdade.
Jeremias pregava segundo uma ordem que era a ordem de Deus. Jeremias, ele tentava ensinar o seu povo. Jeremias, ele ia contra tudo e contra todos, irmãos. Jeremias, ele pregava contra reis, se necessário. Jeremias, ele pregava contra sacerdotes. Jeremias, ele pregava contra levitas. Jeremias, ele pregava contra outros pregadores. Jeremias, ele pregava contra a sua própria família. Jeremias pregava, quem sabe, contra o seu próprio pai, que também era um sacerdote em Anatote. Jeremias, não te estou a dizer que ele pregava contra ele, mas quem sabe ele pregava contra ele. Jeremias, ele pregava contra homens e mulheres que se desvirtuavam do caminho de Deus. E Jeremias, ele obedecia apenas e só à palavra do Senhor. Jeremias, ele não queria saber do seu eu. Jeremias, ele não queria saber da sua própria vida. Jeremias, ele não queria saber se era novo, se era velho. Jeremias, ele não queria saber o que aquela palavra ela iria produzir na vida dos outros, a não ser que fosse a salvação. Ele não queria saber se iria, ao ir de encontro ao exército de homens e mulheres, se a violência ela iria ser contra ele. Pregamos dentro da casa do Senhor, é tão fácil. Estou sempre para dizer isto, mas é verdade, eu e outros pregadores. Pregar lá fora, irmãos, na cidade de Vila Franca, em outras cidades aqui, é fácil. Mas pregar em países onde a dificuldade, existem outras religiões que não querem ouvir a palavra do Senhor. Não vamos mencionar aqui outro tipo de religiões, outros credos, outros homens e mulheres que têm uma outra visão de quem são o Deus deles e que, por causa disso, querem submeter o restante da humanidade à idolatria, submeter o restante da humanidade ao seu bel prazer, por assim dizer, à sua própria visão, não dando lugar a homens e mulheres de ter um conceito religioso, um conceito doutrinário, um conceito de ensino diferenciado do deles, porque eles, ao proclamarem a palavra do Deus deles, eles tentam fechar as portas e as janelas para que não se ouça a verdadeira palavra, para que não se ouça aquele que verdadeiramente salva, aquele que verdadeiramente ensina, aquele que verdadeiramente traz para a luz, aquele que verdadeiramente traz não para o isolamento, mas para a multidão que está de frente ao altar de Deus. Outros conceitos, outras religiões, elas individualizam o próprio Deus deles de uma forma que não nos traz transformação. São deuses de madeira, são deuses feitos de ferro, deuses feitos de barro, são imagens que não têm qualquer sentido. Imagens não têm mal. Tem mal adorar as imagens. Maria, não tem mal. A Maria, a própria Maria, ela está santificada. Adorar a Maria é que é pecado. A mãe de Jesus, ela não tem culpa de se criar uma idolatria à volta dela. A culpa é dos líderes religiosos que levaram uma multidão influenciada por homens que querem maquinar, transformar mentes, criar novos conceitos, a idolatrar Maria. Vão-te tentar calar. Pazur, ele tentou calar a Jeremias. Pazur, ele coloca Jeremias em um tronco. E quando ele coloca num tronco, aqueles troncos tinham 5 furos, onde punham a cabeça, o pescoço de Jeremias, onde punham os seus braços e punham os seus pés. E quando ele estava ali preso, criaram um sofrimento sobre Jeremias. Espancaram Jeremias. Quantas das vezes não foste colocado em um tronco, mas já te espancaram? Quantas das vezes tu pregaste o evangelho,
no teu trabalho e tentaram te envergonhar. Tentaram dizer que esse Deus não é um Deus verdadeiro. Quantas das vezes tentaram te dobrar, como tentaram dobrar a Jeremias, para adorares a alguém que não é o teu Senhor, que não é o teu Deus. Tentaram te humilhar de uma forma tão atroz, tão desgastante, fisicamente, psicologicamente, como foi o caso de Jeremias, colocado ali por aproximadamente 24 horas, para o fazer sofrer, para o humilhar. Mas sabe de uma coisa, irmão? É difícil o que eu vou dizer. Se ainda não te humilharam, se ainda não te espancaram, vai te preparando em oração, porque todo aquele que serve a Deus, em um determinado momento, é difícil o que eu estou a dizer, vai ser perseguido. Jesus falava essas palavras que o perseguiram, e para não se preocuparem com a perseguição, quanto mais te fizerem sofrer, como fizeram sofrer a Jeremias, mais o teu chamado, mais a tua escolha, ela vai ser vivenciada pelo próprio Deus. Quanto mais te humilharem, quanto mais te massacrarem, mais a capacitação de Deus, diretamente do seu trono, vai ser colocada sobre a tua vida. Quanto mais te humilharem, quanto mais te desprezarem, quanto mais te tentarem matar, destruir, mais Deus vai colocar sabedoria sobre a tua casa. Quanto mais te tentarem aniquilar, matar, maltratar, desfazer aquilo que tu estás a dizer de Deus, mais Deus te vai dar inteligência. Quanto mais, irmãos, tentarem te fazer mal, mais próximo estás do céu. Oh, meus irmãos, quanto mais nós sofrermos, quanto mais nos tentarem matar, mais Deus vai agarrando a nossa mão e nos vai trazendo, nos vai levando diretamente para o céu, trazendo mais para a sua direita, quem sabe para perto de si. Quanto mais te tentarem fazer mal, irmãos, mais Deus vai te acarinhar, mais Deus vai te amar, mais Deus vai te dando uma capacitação extraordinária. Oh, Espírito Santo de Deus. Quarto, o qual eu já falei, no sofrimento Deus te dá a palavra, força, e te dá poder, instituído pelas suas próprias palavras. Jeremias foi colocado no tronco, Jeremias foi humilhado, mas Deus deu-lhe força para suportar aquilo ao qual estavam a tentar vergar um homem. Meu querido irmão, tu podes ter 40 quilos, tu podes ter 50, tu podes ter 100, mas ninguém verga um homem que está na presença de Deus. Minha querida irmã, tu podes ter 30, 40 quilos, 50, seja o peso que tu fores, tu podes ter a idade que tu tiveres, podem te colocar no tronco, podem te colocar, a tentar colocar na agonia, para te matar, para te desfazer, para te envergonhar. Saiba de uma coisa, ninguém te envergonha, por ninguém te despreza, ninguém dá conta do teu chamado, ninguém consegue destruir o teu chamado, porque tu pertences a Deus. Todos os que estão aqui nesta noite pertencem a Deus. Todos aqueles que me estão a ouvir e que ainda não conhecem este Jesus pertencem a Deus. Saiba que a tua vida é de Deus. A tua vida não é de uma imagem. A tua vida não pertence a pedra, não pertence a uma imagem na parede, não pertence à madeira. A tua vida, ela pertence ao meu Deus, ao nosso Deus. Deus vai requerer de ti. Quinto, as palavras que saírem da tua boca se cumprirão. Irmãos, que vou só dar um pequenino testemunho que Deus me deu neste momento. Quando eu cheguei aqui, o profeta falava. O homem de Deus, ele começou a nos ensinar.
começou-nos a dizer que coisas grandes iriam acontecer. No meu caso, ele dizia assim: João Paulo, eu era do mundo, irmãos. Eu não conhecia a Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia, eu nunca tinha lido versículos. Um dia tentei ler a palavra de Deus numa Bíblia católica e as palavras, elas se baralhavam. Eram tantas palavras que eu lia 2, 3 e desistia. E o profeta dizia, conforme eu vi, irmãos, eu vi tantas vezes e ouvi, não só sobre a minha vida, mas dezenas, centenas de vezes. Ele dizia: tu ainda vais pregar, tu ainda vais louvar. Homens que abriam a boca, irmãos, e nada, não saía uma frase de louvor. E eu vi homens a louvarem ao Senhor. Eu vi homens a tornarem-se diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. Eu vi sonhos a concretizar-se na mente de um homem, dada por Deus, que eu nunca imaginaria. Irmãos, eu nunca imaginei tomar conta de uma igreja. Eu perdi a esperança um dia de ser pastor, porque não via isso ao meu alcance. Não me achava, e não sou merecedor, mas eu não me achava merecedor. Presbitério, quando alcancei o presbitério, eu digo: Deus, o que é isto que estás a querer fazer na minha vida? Quando atingi o evangelismo, o pastorado, eu digo: Senhor, o que é que tu estás a fazer na minha vida? Então as palavras de um profeta, ela têm poder, meus irmãos. As palavras de um homem ou de uma mulher, de um homem ou de uma mulher que servem a Deus, elas têm um poder avassalador para destruir barreiras, para destruir maldades, para destruir conceitos, para destruir mentalidades que te querem afundar em um abismo, para destruir homens e mulheres que não querem o teu crescimento físico e muito menos espiritual, para destruir mentalidades retrógradas, mentalidades que só pensam no seu eu, na sua existência, no seu patrimônio, que só pensam na sua própria vida, que só pensam nos seus. Jesus não pensa só em um nem dois, Jesus pensa nos seus filhos. A palavra de Deus em Jeremias capítulo 1, versículo 10. 1, versículo 9. Estendeu o Senhor a sua mão. Estendeu o Senhor a mão. E ao estender a sua mão, ele tocou nos lábios do profeta. E quando toca nos lábios do profeta, ele diz algo extraordinário: eis que colocarei as minhas palavras na tua boca. O Senhor te manda dizer nesta noite que Deus a muito está a colocar as suas palavras na tua boca. Assim como colocou as palavras de vitória na boca do nosso pastor presidente. E 10 anos depois, estamos a ver realizações, concretizações. Estamos a ver feitos vindos do céu através da sua boca. Vai acontecer através da tua boca, meu irmão. Vai acontecer através de ti. Mas tens que abraçar essa vitória. Tens que abraçar esse chamado. E a palavra do Senhor também nos fala em Jeremias capítulo 1, versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares e para destruires e para arruinares e também para edificares e para plantar. Deus colocou aquele profeta, assim como poderá colocar a ti, para arrancares, para resolveres problemas, para resolveres problemas de situação, para resolveres casamentos que estão em aflição, para resolveres problemas de homens e mulheres que ainda pensam em suicídio, para resolveres problemas de homens e mulheres
que estão agoniados, angustiados, estão solitários, para fazeres a diferença. Deus, tal qual colocou também em Jeremias, para derribares, para fazeres cair, para demolir, para subjugar a Satanás, para demolir as fortalezas, para demolir palavras que são palavras de morte, mas também para subjugares a Satanás e para subjugares o reino dele, que não poderá subsistir diante das palavras do Deus Altíssimo, que não poderá subsistir diante da palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Para destruires, para demolires, para exterminares maldades, para exterminares, conforme foi aqui mesmo há bocado falado, pregado, no momento ofertório, para destruires e exterminares gafanhotos que estão sobre a tua vida e que querem destruir a tua vida financeira, querem destruir o teu casamento, querem destruir o teu emprego, querem destruir tudo aquilo para o qual tens trabalhado uma vida inteira e principalmente o teu ministério, para arruinares as tuas palavras. Jeremias, ele acabava por produzir palavras ditas pelo próprio Deus. Não é o pastor João Paulo que está a dizer. Não sou eu que estou a falar nada disso. Estou a falar o que Deus me ensinou para falar ou me instruiu para falar. Para arruinares, dizia para Jeremias, está em capítulo 1, versículo 10, no livro de Jeremias. Para muitos maldosos, reinos que às vezes lutam contra reino e que querem fazer cair os filhos de Deus, mas serão eles que irão cair aos pés de Jesus. São eles que irão cair diante da presença do Deus Altíssimo. Mas a palavra de Deus também diz algo poderoso. Meu filho, tu podes ter esse poder para arrancares, para derribares, para destruires e para arruinares. Mas quando lhe pregares a palavra, quando os ensinares verdadeiramente, edifica, coloca fundamentos, constrói novas habitações para mim, edifica-me templos, não só em Portugal, mas em outras nações, edifica vidas, meu filho, junta homem e mulher, e faz com que eles se deem bem, se amem uns aos outros e que criem descendência, frutifiquem, se multipliquem sobre a face da terra para proclamar o meu Evangelho. Multipliquem-se, nunca se diminuam. E para também, meus irmãos, plantar, para colocar novas sementes, novas plantas. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé. Quando tudo isso acontecer, edificares e plantares, coloca uma nova semente no seu coração, naqueles que outrora estavam cegos, naqueles que outrora estavam mudos, naqueles que outrora não ouviam a tua palavra. Coloca uma semente minha no seu coração e na sua alma, que essa semente ela vai crescer e tu vais ajudar a regá-la, tu vais ajudar para que aquela semente ela se torne uma planta frutífera, ela se torne uma planta que irá produzir fruto, não só para eles, mas para todos aqueles que forem abençoados por esta palavra. Meus queridos irmãos, esta foi a palavra que Deus colocou nesta noite no meu coração. Neste momento eu queria chamar